Curitiba leva em seu nome o reino vegetal. O nome da cidade é inspirado naquele que representa o principal símbolo de sua flora, o pinheiro. A origem é do guarani cur, it, iba, com cur significando pinhão, it, árvore e iba, grande quantidade. Curitiba, portanto, quer dizer grande quantidade de pinhões, pinheiros ou pinheiral. Para os índios que habitavam a região, o pinheiro era sinal de prosperidade, já que sua semente, o pinhão, era o principal alimento durante o inverno, quando a caça era mais difícil. Quando os primeiros desbravadores chegaram à região de Curitiba no século XVII, sua vegetação de campos naturais, capões de pinheiros e matas próximas aos rios abrigavam cerca de 80 espécies de mamíferos e 200 espécies de aves. Entre os carnívoros estavam a jaguatirica e a temida onça-pintada. Os lagos, formados pelas cheias de rios como o Passaúna, o Barigui, o Atuba, o Belém e o Iguaçu, eram habitados por vários tipos de aves e mamíferos roedores, como a capivara. Nas matas, era comum ver a imagem e ouvir o canto da gralha azul. Os primeiros desbravadores chegaram por volta de 1648, mas a cidade só foi fundada oficialmente em 29 de março de 1693, quando o capitão povoador Mateus Martins Leme conseguiu provar para a corte portuguesa que a pequena vila de Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pinhais, já possuindo mais de 30 casas e 90 moradores, podia eleger seus primeiros vereadores. Mas há também uma lenda que narra o nascimento da cidade. Conta-se que, a pedido dos primeiros colonizadores portugueses, que sofriam com a fome e estavam insatisfeitos com o resultado das minerações junto ao rio Atuba, o cacique dos campos de Tindiquera os ajudou a encontrar um novo local para morar. Para eles, esta era a vontade de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que todas as manhãs aparecia com os olhos voltados para as margens do rio Belém. Após muito procurar, o cacique parou numa planície repleta de pinheiros e disse: Taquiqueva, Curitiba. Taquiqueva. Aqui, muito pinhão. Com isso, queria dizer que ali teriam muita fartura e prosperidade. Mas para estes primeiros curitibanos, bastante importante é que o local ficava entre os atuais rios Ivo e Belém. Um serviria para abastecer a nova vila com água e o outro para receber seu lixo. Até o século XVIII, a imagem do curitibano era de um homem do campo e do sertão, criador e utilizador do cavalo, meio índio, meio castelhano, com o pensamento sempre voltado para os horizontes, num constante impulso de aventuras. Nessa época, o governador de São Paulo, Dom Luiz Gonzaga, assim nos descreveu: essa gente de Curitiba é muito semelhante ao índio nos costumes, habituada ao uso do cavalo, audaciosa nas suas empresas sertanistas e propensa a desertar para o lado dos castelhanos por ser muito parecida com estes. Mas por volta de 1830, quando começaram a chegar novos imigrantes europeus, a face e o comportamento dos curitibanos começa a passar por profundas modificações. Eram homens e mulheres que fugiam de uma Europa com poucas terras e muita gente, e chegavam cheios de sonhos em um Brasil pouco habitado e com muitas terras para cultivar. Os alemães chegaram em 1829. Povoaram a parte norte da cidade e urbanizaram o centro histórico com seus sobrados.
Os poloneses chegaram em 1871 e se estabeleceram em colônias como Santa Cândida, Abranches, Barreirinha, Riviera, São Miguel e Augusta. Os italianos chegaram em 1878 e criaram a colônia de Santa Felicidade. Em 1895 vieram os ucranianos. E depois, em menor número, foram chegando franceses, suíços, ingleses, suecos, sírios, árabes, judeus, chineses, negros, japoneses e outras tantas etnias. A pequena vila, até então vazia, parada, lamacenta e atrasada, progrediu. Os imigrantes trouxeram novas tecnologias, novas culturas e novos costumes. Trouxeram uma nova arquitetura, uma nova gastronomia, a industrialização, a urbanização e também a destruição das matas. Em 1827, a primeira imagem de Curitiba é registrada tendo ao fundo algumas casas e vastos campos e matas para serem povoados. Em primeiro plano, um homem solitário tenta levantar a igreja de São Francisco de Paula, hoje ruínas de São Francisco. Em 1842, Curitiba é elevada à categoria de cidade e em 1854 declarada capital da província do Paraná. Nessa época, ela tinha 30 lampiões de iluminação pública alimentados a azeite de peixe, 308 casas e 5.819 habitantes. Em 1887, Curitiba celebra o progresso com a inauguração de seu primeiro sistema de transporte coletivo formado por bondes puxados por mulas. E em 1895, a cidade ganha sua primeira estação ferroviária e sua primeira linha de trem ligando Curitiba a Paranaguá. Em 1905, Curitiba, à vista do encontro das atuais ruas 15 de Novembro e Ubaldino do Amaral, já era assim. E em 1912, quando foi fundada a Universidade do Paraná e os bondes elétricos passaram a circular, a cidade já era assim. Em 1928, nevou. E em 1929, a cidade ganhou seu primeiro arranha-céu, o edifício Garcês. Na época, muitos curitibanos deixaram de passar na região da Praça Osório com medo de que o Garcês e seus 8 andares desabassem. Em 1936, já com mais de 100 mil habitantes, Curitiba recebeu a visita do dirigível Hindenburg. Em 1943, quando recebeu seu primeiro plano urbano, o Plano Agache, a vida na cidade já era assim. Nos anos de 1950, a pequena Maria Fumaça ainda usava a Ponte Preta para cruzar a Rua João Negrão. Os primeiros edifícios, realmente grandes, já começavam a aparecer. No final dos anos de 1960, a cidade já estava assim. Os anos de 1970 chegaram com muitas novidades. A Rua 15 começou a ser fechada para automóveis para se tornar uma rua jardim, onde aos sábados as crianças iam pintar. O centro histórico se tornou um novo ponto de encontro para os curitibanos e a feirinha de domingo passou a existir. A Marechal Deodoro foi alargada e várias casas demolidas para receber os carros que não paravam de aumentar e trazer os primeiros congestionamentos à cidade. Os parques Barigui e São Lourenço foram criados em 1972. Nas margens do Rio Belém, a Vila Pinto ganhava mais e mais moradores. Eram pessoas que vinham para a cidade fugindo da pobreza no campo e com o sonho de uma nova vida na cidade grande. Nessa época, os curitibanos falavam ao telefone assim, andavam de ônibus assim, iam à feira assim e faziam educação física assim. A cidade em si já estava assim. Ah, e em 1975, nevou. Nos anos de 1980,
a cidade já estava assim. Nos anos de 1990, assim. Em 2000, assim. E hoje, assim. Curitiba tem uma área de 432,17 km² e está dividida em 75 bairros. Não é nada grande como município se a compararmos com Porto Velho, capital de Rondônia, que tem 32 mil km². Mas Curitiba soube muito bem como aproveitar seu território. Nossa viagem por ela começa pelo centro. Nele está o Marco Zero da cidade, situado na Praça Tiradentes, próximo à Catedral de Curitiba. Foi aqui que, em 29 de março de 1693, a cidade foi fundada oficialmente. No centro estão muitas das construções mais antigas da cidade, como o Passeio Público, nosso primeiro parque, o Edifício Garcês, nosso primeiro arranha-céu, a Universidade Federal do Paraná, a primeira do Brasil, o prédio da Câmara Municipal, primeira sede do governo do Paraná, e o Paço da Liberdade, primeira sede da Prefeitura de Curitiba. No centro estão as ruas mais antigas da cidade, muitas histórias, e a Rua 15 de Novembro, também conhecida como Rua das Flores. Por ela, entre a Praça Santos Andrade e a Praça Osório, obrigatoriamente se deve andar a pé. Afinal, ela é a primeira rua exclusiva para pedestres do país. Ainda não há placas na 15 que nos obriguem a olhar para cima ou com calma ao andar por ela. Mas, por enquanto, vale como conselho: ande com calma e olhe para cima ao conhecer a 15, para ver o que ela, mais do que um caminho, pode oferecer como paisagem. Nos arredores do centro estão os bairros mais antigos e tradicionais da cidade, como o São Francisco, nosso centro histórico, com seu velho bebedouro, o colorido de seus sobrados antigos e a feira de artesanato de domingo. O Batel, com seus castelos e antigos casarões, o Alto da Glória, que com suas belas casas lembra a riqueza do ciclo da erva mate e abriga o estádio do Curitiba Futebol Clube. Nos arredores do centro também estão o Rebouças, primeiro polo industrial da cidade, e o Água Verde, onde está a Arena da Baixada. Viajando para o sul de Curitiba, chegamos a bairros como Boqueirão, Alto Boqueirão, Pinheirinho, Capão Raso, Xaxim e Sítio Cercado. É a região mais populosa da cidade. Por outro lado, o extremo sul ainda é a parte menos populosa de Curitiba. Ainda porque seus moradores já começam a ver antigas propriedades rurais serem tomadas por áreas residenciais. A região leste, em sua parte central, abriga bairros tradicionais como o Alto da Rua 15, Cristo Rei, Bacaxiri, Ugulangue, Cabral, Juvevê, Jardim Social, Jardim Botânico e Tarumã. Suas ruas são largas e bem arborizadas. No extremo leste estão os bairros Cajuru e Capão da Emboia. Boa parte da região oeste de Curitiba é tomada pela Cidade Industrial, bairro que toma 10% de todo o território da cidade.
Ele foi criado em 1975 para abrigar indústrias e seus trabalhadores. Indo mais para o oeste estão bairros como São Miguel, Augusta e Orleans. Ainda na região oeste e mais próximo do centro estão os bairros Campo Comprido, Moçungue, Portão, Fazendinha e Santa Quitéria. 2 bairros da região são mais conhecidos por seus apelidos: o Champanhar, verdadeiramente Bigorrilho, e o Ecoville, nome verdadeiro do Moçungue, palavra indígena que significa vento forte, o que é muito comum na região, demonstrando que a inteligência e a ligação com a natureza de nossos índios era muito maior do que a de nossos especuladores imobiliários. Por falar neles, os índios curitibanos inovaram na moda brasileira. Enquanto, de acordo com o que aprendemos na escola, a maioria dos índios brasileiros vestiam tangas, cocar ou nenhuma roupa, o índio que habitava Curitiba vestia algo muito mais útil nos períodos em que tinha que enfrentar o inverno curitibano. E não é à toa que ele precisasse de outras roupas. Curitiba é a mais fria das capitais brasileiras. A temperatura mínima média na cidade é de 12 graus centígrados. Curitiba também é a capital brasileira que mais registra baixas temperaturas durante o ano. Elas já chegaram a 8 graus negativos no mês de julho. O mais interessante de tudo isso é que, mesmo assim, os moradores da cidade carinhosamente chamam estas temperaturas de friozinho curitibano. É barato, guarda-chuva! A chegada do outono é noticiada pelos ipês roxos. Enquanto as folhas de outras árvores caem ou ganham outras cores, o ipê roxo floresce e vibra no outono para secar completamente no inverno. Estação em que Curitiba vive sob o frio dos dias nublados ou chuvosos, sobre o frio da geada ou da neblina que perdura até ser vencida pelo sol. Mas quando tudo parece indicar que o inverno será eterno, em um dia de sol, o curitibano vê uma das imagens que mais o fascina: os ipês amarelos florescendo. A árvore seca do inverno se transforma em um buquê de flores amarelas, avisando que não haverá mais geadas e que a primavera está chegando. Nesse período, muitos curitibanos saem de suas tocas e migram rumo às grandes estrelas da cidade, seus parques. A região norte está repleta deles. Entre as casas de varanda do Bom Retiro e as belas casas da Vista Alegre está o Memorial da Imigração Alemã, que, além de preservar um antigo bosque, preserva a arquitetura trazida para a cidade pelos imigrantes alemães. No bairro Abranches estão a Ópera de Arame, um teatro transparente feito em estrutura tubular, e a pedreira Paulo Leminski. No Pilarzinho, fruto da reciclagem de uma antiga pedreira, está o Parque Tanguá. Em sua área de 235 mil metros quadrados, espalham-se lagos, ciclovia, decks e o Jardim Poti Lazarotto. Na região das Mercês está o Parque Barigui, que, assim como os outros parques da cidade, além de espaço de lazer, tem a função de controlar enchentes com o seu lago. E no bairro Jardim Botânico, o mais famoso de todos eles, o Jardim Botânico Francisca Maria
Garfunkel Chibito. Com suas formas, flores e cúpula exuberantes. Este encontro de ruas, parques e a influência de várias etnias deu a Curitiba uma geografia especial. Em Curitiba, a Grécia fica quase na esquina da Polônia e a Polônia, eternizada aqui no Bosque do Papa, fica a menos de 2 quilômetros de distância da Alemanha, também eternizada no Bosque Alemão. Em Curitiba, o Japão com suas crenças, jardins e arquitetura fica no início da República Argentina. E a Ucrânia e sua mais pura e bela arquitetura estão em um parque que recebe o nome de Tingui, homenagem aos índios que habitavam o território curitibano. Em Curitiba, andar de ônibus é um evento turístico e estético. Isso, é claro, se o passeio não acontecer no início da manhã ou nos finais de tarde, entre 6 e 7 horas, quando os ônibus ou terminais estão lotados. Em Curitiba, há canaletas, que deveriam ser exclusivas para os ônibus, expressos, ligeirinhos, interbairros e estações turbo. Mas há também vias, ciclovias, trilhas e trilhos do trem. É da janela de um ônibus, automóvel ou andando a pé ou de bicicleta que nos encontramos com a arquitetura curitibana. No Largo da Ordem, a Casa Romário Martins, considerada a mais antiga da cidade, é exemplo da arquitetura dos primeiros colonizadores portugueses que habitaram Curitiba nos séculos 17 e 18. Ao seu lado, os velhos sobrados são a lembrança da urbanização feita pelos alemães. Construções muito requintadas e caras, como o Castelo do Batel e o Solar dos Leões no Alto da Glória, são marcos dos ciclos da erva mate, da madeira ou do café que enriqueceram muitas famílias paranaenses e curitibanas. Edifícios com formas extravagantes, com farta utilização de cores e principalmente espelhos e alumínio, marcam as construções curitibanas do início do século XXI. Marco desse período é o Museu Oscar Niemeyer. Nesse universo de tantas formas estão os lambrequins. Recortes de madeira colocados nos beirais dos telhados, eles são um ícone da colonização europeia na cidade. Além de embelezarem as casas, os lambrequins têm a função de escoar a água da chuva, evitando que ela escorra para as paredes. Entre os imigrantes, também havia a crença de que eles protegiam a casa de raios e afugentavam bruxas. Como capital do estado, Curitiba é o centro político e econômico do Paraná, concentrando sua estrutura administrativa no centro cívico, onde estão o Palácio do Governo, a Prefeitura, a Assembleia Legislativa e o Poder Judiciário. Para os curitibanos, ainda é possível dizer: chego aí em 15 minutos para uma reunião ou encontro e realmente chegar, sem levar em consideração, é claro, os horários compreendidos entre 7 e 8 da manhã e 6 e 7 da tarde. Província com jeito de metrópole, metrópole com jeito de província. E a senhora ainda tem fogão a lenha nessa casa? Eu tenho. Posso ver? Curitiba, enfim, é um pouco de tudo. Um pouco grande e um pouco pequena. Um pouco branca, negra, amarela, vermelha, cinza, verde, multicolorida. Um tanto tímida, séria e carrancuda como um barão.
Outro tanto, criativa, sensual e bonita, como uma mulher nua que não tira os olhos de um homem nu. E assim, com seu jeito curitibano, ela consegue ser... Bem, isso é você quem decide depois que fizer a sua própria viagem em ou por Curitiba.